Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Essa é a nossa segunda aula de aquecimento para a semana Você Pode Viver Sem Dor na Coluna. Esse evento ele vai acontecer entre os dias 24 e 28 de outubro, né? Ele é um evento 100% online e gratuito. Você pode se inscrever agora, clicando no link que está aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo. Para quem não me conhece, eu sou Eri, tá? E hoje você vai ver o exemplo da Vanusa. Vanusa, ela teve uma piora significativa, né? Uma piora importante da dor na coluna por causa de um estresse, tá? Essa piora vem acompanhando ela aí por 3 meses. E aí, numa conversa com ela, tudo que eu perguntava sobre a parte física estava tudo normal, tirando essa parte, essa questão da dor, claro, né? E aí não tinha nenhuma causa específica ali, física, que pudesse estar causando aquela dor. E aí foi quando eu comecei a suspeitar de uma questão emocional envolvida, tá? E daí eu perguntei para ela, e eu quero mostrar alguns trechos dessa conversa que eu tive com ela aí para vocês. Eu, eu treino desde 2015, então tem uns 7 anos que eu treino. E de vez em quando a coluna dói. Mas agora, durante a pandemia, eu fiquei treinando em casa, né? Pelo vídeo, e depois, no final da pandemia, veio um instrutor para cá e, e a gente fazia 3 vezes na semana exercício físico. Sentia falta de ir para academia. Assim que pude, fui para academia e passou um tempo bem. Depois começou as dores na coluna, que teve um mês aí passado que eu passei para vestir a calça, tinha maior dificuldade de levantar a perna. Mas mesmo assim Ah, eu ia para a academia, fazia meus exercícios, conseguia. Quando estava lá quente, o corpo quente, eu conseguia. Quando esfriava aqui em casa, era a maior dificuldade. ah, Aí agora passou mais esses dias, passou o quê? Um mês mais ou menos sem dor, e agora estava querendo voltar. Foi quando eu falei com você. Então, veja que ela faz musculação há 7 anos já, né? E como ela disse, de vez em quando a coluna dói, só que não era uma queixa gritante assim, né? Que ela trazia. E aí veio a pandemia, ela passou a treinar em casa, contratou um personal trainer. Depois ela voltou para a academia, assim que deu, né? Que voltou a abrir a academia. E aí ela disse que passou um período bem e depois voltaram as dores na coluna, né? Já agora sendo uma queixa mais forte. Então, mesmo assim, a gente não vê nesse meio tempo aí nada que a gente possa bater o martelo assim, dizer foi isso aqui que causou a dor. Talvez alguém possa pensar, será que não é porque ela pega muito peso na academia, acaba forçando muito a coluna dela? E em relação a essa questão de aumentar pesos e cargas, isso pode causar dor se a pessoa aumenta as cargas assim de uma forma muito brusca, né? De uma hora para outra. E aí eu perguntei isso para ela. fiz algum aumento de exercício brusco ou de peso brusco? Não, só eu não fazia o Pilates e agora estou fazendo. Nada. Parece que até aí ela vem fazendo tudo certinho, né? Aí eu fui investigando outras questões, né? Fui investigar sobre essa questão emocional, porque não sei se você sabe, mas a gente não é só feito de carne e osso, né? As dores do nosso corpo, elas não são 100% causadas por alguma coisa tão física, tão palpável. Então eu quero que você olhe o que é que ela disse quando eu perguntei, né, sobre essas questões emocionais. Então, eu vou para outras perguntas que vão além dessa questão física, né? Já que você não percebeu nada ali exatamente com o movimento que causou. E são essas questões em relação a sono, estresse, se nesse período que começou, de 3 meses atrás, tenta lembrar se passou algum momento
na sua vida assim mais turbulento? Estresse a gente sempre tem, eu sei, mas foi algo a mais, né? De questão de ansiedade, de algum estresse mais forte do que o normal. Teve isso? Teve sim, teve. Coincidiu com esse período? Coincidiu, é. Entendi. Então já faz sentido, mais sentido agora. Então ela confirmou que realmente tinha um fator emocional envolvido. Aqui a gente não entrou muito em detalhes, né, sobre a intimidade dela. E por que que um nível de estresse assim pode causar dor na coluna ou aumentar a intensidade de uma dor leve que já estava ali? Na verdade, o estresse ele faz com que nosso corpo produza um hormônio chamado cortisol, mas e assim em grande quantidade, né? Quando a gente está em estresse, o cortisol vem em uma quantidade maior. Só que tem uma parte do nosso cérebro que regula isso para que quando essa situação passe, o cortisol ele volta à quantidade normal dele, ele volta a baixar. Só que quando a pessoa passa por um período de tempo maior com estresse ou com ansiedade, o cérebro ele vai perdendo, né? Esse sistema que a gente tem no cérebro que regula isso, ele vai perdendo essa capacidade de regular o nível do cortisol para o nível normal dele. E quando esse hormônio ele não volta ao normal, ele começa a deixar o corpo mais sensibilizado, né? Fica mais sensível a qualquer coisa, a qualquer estímulo. No caso de Vanusa, foi a coluna, né? Que ela disse que já tinha, de vez em quando, né? Aquela dor mais leve, só que não era nada gritante. E aí, quando ela passou por esse período maior de estresse, de ansiedade, essa dor veio com tudo, né? Veio com mais força agora. E eu quero perguntar para vocês que vocês reflitam o que é que seria uma pessoa estressada. Seria aquela pessoa nitidamente irritada, né? Raivosa, que você olha e já fala assim, fulano é muito irritado, muito estressado, nervoso. Ou seria aquela pessoa que passou por um trauma psicológico, como de repente foi assaltada ou bateu o carro. E na verdade existe um perfil de ansiedade e de estresse que é até muito comum, que são as pessoas que guardam ali estresses, preocupações para dentro, né? São pessoas que têm muitas preocupações, preocupação com questões financeiras, se preocupa muito com relacionamento, com questões de trabalho. Então, são questões que a pessoa não necessariamente demonstra aquele estresse, aquela irritação, sabe? Mas é um tipo de ansiedade que está ali o tempo todo, né? Então, é um período ali praticamente sempre, né? No dia a dia da pessoa. É uma pessoa que pode até ter um sono prejudicado por causa disso. Na hora de deitar na cama, a pessoa tem dificuldade de dormir porque aqueles pensamentos turbulentos ficam ali na cabeça, aquelas preocupações, né? Então, a pessoa pode ter o sono prejudicado, que isso faz até piorar mais ainda a situação, gerar uma bola de neve, juntando o estresse com a perda do sono ou a má qualidade desse sono, entende? E voltando para a Vanusa, como vocês viram, ela pratica musculação e pilates, mas continua com essa dor aí há 3 meses. Por que será? Já que musculação é um hábito saudável, pilates é tão recomendado para pessoas com dor na coluna, então por que que ela ainda não melhorou dessa dor se ela pratica musculação e pilates? A verdade é que não é fácil encontrar uma equipe bem treinada para lidar com pessoas com dor crônica. Nada de errado com os treinadores, né, os instrutores da academia que ela treina, nada de errado com o instrutor de pilates dela, porque cada área tem o seu objetivo, né, cada profissão tem o seu objetivo. O instrutor da musculação, de uma forma geral, ele está ali para trazer esses resultados de emagrecimento ou de hipertrofia, né, para a pessoa ganhar músculos ou para queimar gordura, queimar calorias. Então não é comum um personal trainer investir num treinamento sobre dor crônica. E a mesma coisa é com o Pilates, né, com os instrutores de Pilates.
Por mais que seja um método bem recomendado até pelos médicos, para pessoas que sofrem de dores no corpo, né? Dores nas articulações, na coluna também. Só que dor crônica, essa dor que já dura mais de 3 meses, algumas pessoas até mais de 10 anos, é um caso à parte, é uma questão muito específica, né? Que é uma doença realmente mais complicada de se tratar quando não se tem um treinamento muito específico. Então, por mais que o Pilates também seja bem recomendado para tratar pessoas com dor na coluna, na formação de Pilates, a gente não aprende de uma forma aprofundada sobre dor crônica. A mesma coisa para a fisioterapia, né? Para o fisioterapeuta. Embora seja um profissional que lida diariamente com pessoas que sofrem de dor, mas são raras as faculdades de fisioterapia que tem na sua grade de disciplinas uma disciplina ou mais disciplinas voltadas para o entendimento da dor crônica. Então esse é um treinamento que a gente tem que buscar, né? Um treinamento à parte. A faculdade a gente vê um pouco de cada coisa, você vê fisioterapia em pediatria, em geriatria, fisioterapia para o esporte, fisioterapia neurológica, hospitalar, então é muita coisa para você ver num período de tempo ali da sua formação. Então, para a gente se aprofundar em dor crônica, a gente tem que realmente buscar uma formação à parte. Então, sabendo disso, eu quero que você reflita, né? E se pergunte agora, será que esse problema crônico aí na sua coluna, ele é um caso perdido, que realmente não tem solução? Ou você simplesmente ainda não encontrou uma equipe bem treinada para isso, né? Eu estou fazendo você refletir sobre isso, não para criticar outros profissionais que não tenham uma formação sobre dor crônica. Eu estou fazendo você refletir sobre isso para você tomar consciência de que esse problema que você sofre, na verdade, ele tem solução sim. E você talvez ainda só não melhorou porque realmente não encontrou uma equipe bem treinada. Era isso que eu tinha para falar por hoje. Espero ter ajudado de alguma forma. Se eu não tiver ajudado, pode colocar aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer em te responder, tá? E não se esqueça de fazer sua inscrição gratuita na semana Você Pode Viver Sem Dor na Coluna. Grande abraço!